Obrigada, eu agradeço mais uma vez, Nina, obrigada. Agradeço a escuta de vocês, pessoal que está ouvindo pelo virtual. Antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou Caroline Juliano, eu sou médica de formação. Tá dando para me ouvir bem? Eu tô falando muito baixo. Tá. Eu já tenho 10 anos de formação e nessa década eu me esmerei bastante em aprofundar temas de medicina integrativa. Então, a medicina integrativa tem como principal objetivo reconectar o ser humano ao seu corpo e à sua história de vida. E vem muito a calhar com a proposta da antroposofia. Então, a prática da medicina integrativa busca, através de um acesso simples, fácil, objetivo, trazer mais conhecimento a respeito de como o corpo funciona, de como práticas do dia a dia podem aprimorar o funcionamento do corpo como um todo e o quanto isso se espelha na melhoria da nossa construção como pessoa, como indivíduo, como história a ser vivida, né? 3 escolas que dão o ponto de partida para essa linguagem são a antroposofia, o Ayurveda, que é uma medicina oriental, também integrativa, e a medicina chinesa. Na minha formação, eu me aprofundei na medicina ayurvédica e na medicina antroposófica e trouxe um pouco de mais profundidade a partir do conhecimento da medicina do estilo de vida, que valida cientificamente práticas do dia a dia, do cotidiano, dos hábitos, para que a gente consiga padronizar ações de cuidado com segurança. Então, eu brinco que tudo que a medicina antroposófica, que a medicina ayurvédica, que a medicina chinesa construíram, baseada numa ciência observacional, num conhecimento que é validado pelo sentido do indivíduo, a medicina do estilo de vida traz com evidência científica robusta. Então, sempre mais atrasada, porque para a gente conseguir fazer um padrão ou um protocolo, a gente vai precisar mortificar em algum nível essa amostra. Então, a gente perde o que tem de mais rico da vivência para deixar que isso seja algo muito óbvio e muito palpável. Mas, em algum nível, dá uma certa segurança para que a gente não saia dos limites do ponderável e do seguro numa prescrição médica, tá? Então, vou trazer um pouco dessas falas. Vocês já tinham ouvido falar dessa amplificação do conceito de sentidos humanos? Alguém aqui sabia que a antroposofia validava e considerava 12 sentidos presentes no corpo humano e não apenas 5, como a gente é habitualmente convidado a pensar numa escola convencional de educação? Vocês tinham essa noção? Meu objetivo aqui é trazer esse entendimento, para tornar isso ponderável e principalmente gerar uma conexão desses 12 sentidos e desse desenvolvimento a partir da prática da nutrição. Não da alimentação, mas da nutrição. Então, eu estou considerando que os sentidos humanos, eles são muito mais do que órgãos de percepção, e sim órgãos de construção de um corpo aprimorado, que tenha uma profundidade muito maior do que essa física que a gente está habitualmente sempre sendo convidado a se estimular. E a nutrição, não a alimentação exclusivamente, é justamente a oportunidade que a gente tem de conhecer a essência do processo da alimentação. Então, o tipo de alimento, a maneira como a gente prepara, o tipo de... Cada fase de vida, cada idade convida a gente a um tipo de alimentação baseado na aquisição biológica que esse corpo está habilitando, está dando a chance de desenvolver, e o quanto é importante que a gente esteja muito consciente para saber fazer escolhas que aprimorem cada vez mais o nosso desenvolvimento funcional, ou seja, dar um objetivo útil para uma função orgânica, nosso objetivo de independência, poder aprimorar o máximo possível desse corpo para que ele seja capaz de manter as suas funções por conta própria. Então é para esse caminho aí
que eu vou destrinchar o tema de hoje. Então vamos lá. Essa é uma fala muito bonita do Dr. Norbert Glass, que diz: a atividade dos sentidos se mostra indicada a dirigir a espiritualização. Então, na verdade, é considerar que nós temos o corpo como uma ferramenta de edificar o homem, de edificar o ser humano, de aprofundar o nosso conhecimento para muito além do objeto, para muito além de uma função orgânica. E os sentidos são a porta de entrada, são a porta de escolha, de autonomia, para que esse desenvolvimento seja possível, para que a gente consiga organizar e afinar o corpo para alcançar essa inteireza, essa presença espiritual, essa presença do eu. Então ele conceitua que os sentidos, eles são órgãos intermediários que estão entre a vida física e o psiquismo. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que os nossos sentidos, esses 12 sentidos que eu vou apresentar, são tanto órgãos ponderáveis, que eu consigo conhecer objetivamente, mensurar, pegar, compreender a mecânica disso. E como? Porque pela presença de células nervosas, de estímulos nervosos que geram uma impressão nesse corpo, quanto como órgãos subjetivos, órgãos psíquicos. E nesse lugar de órgão psíquico, a responsabilidade, então, do estímulo é de gerar um símbolo, de gerar um significado, de transmitir uma mensagem ao meu cérebro, que vai se associar com as minhas memórias prévias e gerar uma interpretação. Então, olha a importância que existe no simples estímulo que a gente dá todos os dias para o nosso corpo, independentemente de qual seja a via de entrada dele, qual seja a via de estímulo, qual seja o sentido que a gente vai olhar. Então, na verdade, esse desenvolvimento dos sentidos revela o nosso estado de alma, ou seja, a nossa capacidade de interpretar como que esses estímulos me afetam, baseados em quem eu sou hoje, em como eu me reconheço. Como isso me atravessa, como os meus afetos são estimulados pelo simples fato de eu estar estimulando cada um dos sentidos todos os dias, e também revela um estado de espírito, a partir do nível de consciência que eu tenho nessa relação que eu faço com cada busca, com cada estímulo que eu ofereço ao meu corpo. Então, o convite desse desenvolvimento dos sentidos é um convite de amadurecimento. Quando a gente fala de maturidade do ponto de vista de medicina integrativa, a gente quer buscar um desenvolvimento onde a gente possa se conhecer o suficiente e onde a gente possa gerar ações positivas a nós mesmos. Então, invariavelmente, a gente vai precisar aprender a escolher a partir do tanto que a gente se conhece. E isso gera um caminho de desenvolvimento espiritual. Isso leva a um caminho de desenvolvimento espiritual. Mas acho que eu sou meio devagar aqui com essas. Foi. Então, aqui, a metamorfose da atividade interior se baseia na atividade dos sentidos. Então, a transformação da minha vida íntima é norteada pelos meus sentidos, pela maneira como eu me estimulo diariamente. Então, estimular o corpo não é suficiente. Eu preciso gerar um repertório mais profundo. É preciso gerar atividade interior. É preciso ampliar a maneira como eu interpreto a razão que eu dou pela forma como eu me estimulo. Então, além de órgãos de sentido,
esse estímulo precisa me ensinar a construir órgãos de sentir. É como se a gente estivesse desenvolvendo um corpo novo a partir de todos os estímulos diários. Então, é como se eu estivesse indo na academia malhar os meus músculos para desenvolver esse corpo muscular. A mesma coisa vale para qualquer tipo de estímulo dos sentidos. Quanto mais eu estimulo de determinada forma e com determinada qualidade e intensidade, eu vou desenvolvendo um corpo novo, que me permite ir muito além da vivência física, da sobrevivência física. Mas eu me aprofundo para esse desenvolvimento espiritual. E aí, o questionamento que fica é: para que você vem desenvolvendo os seus sentidos? Qual que é a razão do desenvolvimento dos seus sentidos hoje? O modo como você vem se estimulando cada um desses sentidos, te leva a quê? Porque do ponto de vista mais primitivo, a gente vai se estimulando para ficar cada vez mais animal. Então é como se a gente ficasse agarrado a essas forças vitais e não permitisse que essas forças desenvolvessem aquilo que a gente tem de melhor para transmitir para o mundo. Então essa é a importância que a antroposofia traz para esse desenvolvimento dos sentidos. E aí, como que a gente vê que esse desenvolvimento acontece no corpo humano desde a infância, né? Então, dentro de uma curva de desenvolvimento, os sentidos eles estão sempre buscando harmonizar as polaridades. Então, as nossas forças vitais, elas são sempre polares. Ou eu hiperestimulo, ou eu hipoestimulo. Ou eu não gero um tipo de movimento e fico rígida e esclerosada, dura, ou eu estimulo demais e gero um hiperdesenvolvimento, que também é prejudicial. Então, do ponto de vista da curva de desenvolvimento, desde o nascimento até a finitude, o processo de desenvolvimento, de equilíbrio dessas forças vitais a partir dos sentidos, deveria levar o entendimento, né, o desenvolvimento desses órgãos, passando por esses processos, da esclerose até a inflamação. Então, a esclerose é o processo de formação óssea, de formação de estrutura, super fundamental para que a gente tenha um corpo firme, presente. A proliferação é responsável é uma polaridade que estimula a gente a diferenciar os diversos tecidos de dentro do corpo. Então, é um processo que permite a diversidade tecidual. A alergia é um processo também fisiológico que permite que a gente tenha uma permeabilidade entre a gente e o mundo, desde que não aconteça de uma forma exagerada. Então, é uma brecha para que o mundo possa chegar até mim. É um espaço para que o mundo possa se apresentar a mim. E a inflamação é um processo de descolar a vitalidade e a espiritualidade para que eu me desenvolva como indivíduo, por conta própria. A partir do momento que esse processo acontece de uma forma exagerada ou descompensada, ou seja, eu estimule mal os meus sentidos humanos, ou eu fico só na esclerose, ou seja, não estimulo esse sentido e ele fica rígido, ou eu hiperestimulo, ele se torna inflamado. Então eu me descolo completamente da função útil que existe dentro daquele sentido, no meu processo de desenvolvimento. E qual é o melhor campo, o melhor laboratório para o desenvolvimento fisiológico dessa tendência? Hábitos. Os hábitos, eles são conjuntos de compensações desses estímulos. Então, a maneira como eu me estimulo diariamente em cada um desses sentidos de forma rítmica e rotineira vai fazer com que eu consiga gerar todas essas fases fisiológicas do desenvolvimento dos sentidos. Vocês têm noção de quais são esses 12 sentidos?
todos os dias, em algum momento do dia, com uma prática simples, acessível e rápida, vocês estimulam os 12 sentidos? O que acontece quando a gente não estimula? Atrofia, vira pedra. A pedra, ela sofre a ação do tempo, ela não domina o próprio tempo. Então, o grande objetivo da gente levar calor para cada um desses sentidos é levar, na melhor hipótese, um desenvolvimento bem direcionado de quem a gente é. Então, a importância disso é muito fundamental, porque lembra que a inflamação é esse processo de descolar a vitalidade e a espiritualidade desse lugar mais denso do corpo. Então, a oportunidade da gente realmente ser quem a gente é em inteireza depende do estímulo de todos os sentidos. E os hábitos são um carro-chefe para isso. Dá para o hábito ser algo difícil, trabalhoso, demorado? Dá para a gente parar a vida para fazer isso acontecer? Não dá. Então, na verdade, é muito importante que a gente desenvolva um senso crítico de conseguir compreender que se a gente tem uma ferramenta tão completa, tão, tão, tão bem feita, não é possível que precise de tanto trabalho para a gente conseguir desenvolver o que precisa. A partir do momento que a gente tem conhecimento suficiente, a gente consegue gerar um encadeamento de ações que, de forma muito simples e acessível, eu consiga manter essa inflamação, esse calor, essa temperatura suficiente e não de forma exagerada. E aí a antroposofia explica, então, como que acontece essa constituição do ser humano de forma bem basicona. Vou fazer uma recapitulação para vocês. Então, a gente compreende que somos uma integração entre todos os elementos da natureza. Elemento terra, elemento água, elemento ar, elemento fogo. Essa integração desenvolve, na sua inteireza, forças muito fundamentais, forças da alma. A força do pensar, a força do sentir, a força do querer. Então, todos os meus sentidos, todos os nossos sentidos têm o objetivo de manter o equilíbrio entre os 4 corpos e essas 3 forças. O corpo físico, ele é compatível com o elemento terra, com o reino mineral. Só essa pedra que a gente não deixa de ser, esse conglomerado de minérios. Então, é o que pesa, é o que sofre a ação do tempo, é o que é imóvel. É praticamente a nossa parte morta. Se a gente fosse só corpo físico, nós seríamos mortos. A partir do momento que eu tenho um outro elemento em associação, que é o elemento água, eu passo a gerar ritmo, um movimento rítmico, que leva esse elemento pedra, esse elemento mineral, para uma direção. Dentro do corpo, são os ritmos vitais que fazem isso. Então, são ritmos que são independentes da nossa vontade. Por isso que é compatível com o reino vegetal. O reino vegetal, ele se assemelha a um ser fixo, que mantém um ritmo de processamento de substâncias sem sair do lugar. Vamos pensar no ser humano num estado de coma. Esse indivíduo não tem a capacidade de se movimentar, ele está fixo naquele lugar onde ele está. Ele não consegue gerar autonomia, vontade própria e movimento. O que o mantém vivo é um ritmo constante de distribuição de minérios. Então, esse estado vegetativo é o que mantém essa vitalidade, é o que mantém a forma, mas não expressa a vontade do indivíduo.
Para que a vontade se apresente, eu preciso ter movimento. E aí sim eu tenho o reino animal, o ar que empurra esse fluido a partir da minha própria vontade. Então esse corpo anímico, esse corpo astral, faz com que eu me torne um animal que direciona o movimento por conta própria, pela minha própria vontade. Só que o animal, ele direciona a sua vontade de uma forma grupal. Ele imita, ele pega o semelhante, faz igual, tenta sobreviver, vive a partir do medo, da necessidade de sobrevivência. O ser humano tem ainda um terceiro corpo, que é o corpo espiritual, o elemento fogo, o calor. E aí sim, onde tem calor, tem vida. E aí sim, esse indivíduo passa a ter a sua presença inteira e o direcionamento do seu movimento e a união dessa vitalidade em nome de gerar o objeto que precisa, a coisa que precisa. Desenvolvimento desses 4 corpos. Quanto melhor é essa integração, melhor é o desenvolvimento do meu pensar, do meu sentir e do meu querer. E para que isso aconteça de forma adequada, eu preciso estimular os meus 12 sentidos. Que são esses. Então, do ponto de vista mais animalizado do querer, da vontade de gerar o movimento, os sentidos que nós temos são o de tato, de vitalidade, de movimento e de equilíbrio. Eu vou tentar fazer uma associação de como a nutrição pode estimular cada um desses sentidos. O sentido do tato é essa capacidade de perceber texturas diferentes. Então, por exemplo, introduzir na dieta de uma criança alimentos em texturas diferentes é uma forma de estimular esse sentido. Convidar a criança a pegar no alimento, perceber a textura, descrever, traz essa noção de presença. O sentido vital, vocês têm noção do que é o sentido vital? O sentido vital é o sentido do bem-estar. Vitalidade é se sentir bem. Como é a experiência alimentar dessa criança? O que ela conhece sobre o que está sendo feito? Onde está sendo feito? Como ela está sendo estimulada? O movimento. Se a criança come brincando, come parada, é lúdico o processo de alimentação? O sentido do equilíbrio. Qual é o tipo de estímulo que é dado para esse corpo? Qual é o tipo de componente da dieta que é estimulado para esse indivíduo? Quando a gente parte para esse sentido, para esse segundo conglomerado de sentidos, os sentidos sociais, a gente está falando do sentido afetivo. Então é como se a gente estivesse desenvolvendo o corpo em 3 fases de amadurecimento. Esse amadurecimento motor permite que eu me mantenha aqui, presente, de carne e osso. O desenvolvimento dos sentidos sociais, que estão mais conectados com o corpo de sentir, permite que eu perceba como eu me afeto. Quais são as minhas emoções predominantes? Como o mundo me atravessa? O sentido do olfato. Como é a experiência afetiva da alimentação? Quais são os aromas? Quem está junto? Aquele cheirinho de comida de vó, a macarronada da minha mãe, o bolinho que eu como na escola, o pãozinho que minha mãe faz à tarde. Então essa experiência olfativa estimula emoções. O paladar. Como que a criança deve ser estimulada quando começa a se alimentar? A gente faz tudo junto, um monte de comida junto, com um monte de textura junto. A introdução alimentar ela é baseada em alimentos naturais e um tipo de alimento por vez, um sabor de cada vez.
A criança aprende a discriminar. E aí a gente vai desenvolvendo isso. Na vida adulta, quando a gente vai se alimentar, a gente presta atenção em todos os sabores que a gente está percebendo no prato? A gente consegue perceber as nuances? O sentido da visão. O sentido da visão dá um senso estético, um senso de harmonia. Então, a maneira como a apresentação do prato acontece sugere, me dá a ideia, a vontade de me alimentar mais ou menos. E isso faz diferença. Trazer essa criança para o momento presente, para que ela observe o prato, é fundamental. Como isso atravessa a sensação de acolhimento, de harmonia entre as cores, da diversidade, o sentido térmico, a temperatura. Que tipo de alimento que a gente tem mais vontade de comer no verão? Que tipo de alimento que a gente tem mais vontade de comer no inverno? O corpo, ele tem uma necessidade de manter temperatura para que a gente mantenha as nossas funções metabólicas acontecendo. Isso não é à toa. Então, como eu me estimulo em cada estação do ano, em cada momento do dia, depois da prática de atividade física, quando eu estou quente, logo que eu acordo, que tipo de alimento eu opto por ingerir? E os sentidos espirituais estão mais conectados com a noção do pensar, o desenvolvimento do pensar. Eles permitem que a gente se organize do ponto de vista simbólico, do ponto de vista de interpretação. Dá para começar a vida interpretando as coisas? Eu preciso começar a vida presente, me atentando às coisas, para então eu evoluir e perceber como essas coisas me atravessam, para então eu gerar representações e formas novas de pensar a respeito. Então não adianta a gente começar do topo do desenvolvimento humano, nesse sentido mais amplo e espiritual simbólico, se o básico não está sendo feito. Por isso que a importância é a gente aprender a estimular a criança de uma forma muito equilibrada. A audição. O ambiente onde essa criança se alimenta é barulhento? É silencioso? Que tipo de conversa está acontecendo? Como que ela é convidada a se alimentar? A linguagem. A linguagem é o que permite a gente socializar. É o que a gente tem de mais... É a aquisição mais espiritual do ser. É o que a gente tem de maior complexidade a ser desenvolvido. O sentido do pensamento. Como que essa pessoa pensa que é a alimentação? Qual que é a relação que esse indivíduo tem com a comida? É uma relação de compensação de afeto? É uma relação de troca amorosa? Que vivência essa criança pode ter a partir de todos os sentidos para gerar um pensamento, uma ideia a respeito do que é se alimentar? Será que ela está comendo para sobreviver? Para ter recurso para ir rápido para o próximo passo? Porque está atrasada para fazer alguma coisa? A maneira como eu organizo esse hábito desenvolve a ideia de que serviço que esse hábito está a prestar ao meu corpo e à minha vida. E por último, o sentido do eu. Saber quem você é, se autoconhecer. Então, cada um dos nossos hábitos mais básicos, para que a gente esteja vivo, dão a oportunidade da gente gerar esse desenvolvimento. Quanto de tempo e de intenção diária a gente desenvolve cada um desses sentidos a partir de hábitos simples, a partir do descanso, a partir da dieta, a partir do exercício físico, a partir das conexões sociais. De que modo a gente vem desenvolvendo
cada um desses sentidos para que a gente consiga fazer com que aquela tendência fisiológica de gerar um corpo, esclerosar, diferenciar, diversificar, gerar permeabilidade, inflamar, me descolar da galera para ser quem eu sou. Como é que isso pode ser desenvolvido? Tanto a nível físico, porque a doença, ela revela como está podendo ser. Quando existe uma manifestação física de um processo patológico, não dá mais para a gente fingir que não está vendo, porque está muito claro onde está a desorganização. E fica muito óbvio a maneira como eu posso fazer para gerar uma autonomia de desenvolver isso de uma forma melhor. Vai muito diferente daquilo que a gente foi ensinado. Né? Na medicina convencional, a gente ensina a estigmatizar a partir da doença. Então, eu tenho um diagnóstico, eu ponho você num grupo, eu te submeto à ação de algo que você não conhece. Na verdade, a gente mantém um nível de inconsciência com relação à vida, que foi justamente o aspecto que gerou a doença. Então, um tratamento que seja legítimo, curador, ainda que o corpo físico não se cure, mas que seja curador dentro da interesse do que aquele indivíduo pode desenvolver, precisa caminhar numa outra via. E não estou dizendo que não tem que tomar remédio da farmácia, comprimido e tal. Mas será que é só isso? Na verdade, estimular essa outra via que questione de uma forma gentil e organizada é uma possibilidade que Hipócrates já convidava desde o tempo mais primórdio da educação médica e da construção de uma racionalidade de cuidado. E tudo isso para quê, então? Então a gente vai desenvolvendo esse corpo de sentidos para que a gente aprenda a construir um corpo de sentir para que a gente mantenha as nossas funções vitais. Para que a gente respire, para que a gente cresça, para que a gente se nutra, para que a gente se reproduza, para que a gente mantenha o equilíbrio, se aqueça, secrete, excrete. E aqui não é do ponto de vista mais óbvio. Não é essa nutrição de comer comida. Não é reprodução de fazer filho. É de reproduzir suas próprias ideias a serviço do mundo. É a capacidade de alimentar a essência de algo que você reconhece, de chegar à linha mais essencial do objeto. Porque olhar um objeto e conseguir descrevê-lo é o ponto de partida. Se eu fico só nisso, eu me torno um místico. Eu vou para um comportamento de manada. Quanto mais eu mergulho no entendimento do objeto, mais eu compreendo o ritmo que existe presente ali. Qual é a força vital que atua? A maneira como essas forças se articulam. E a partir disso eu consigo conhecer a essência da substância que tem ali. Eu compreendo a essência, a ideia fundamental. E posso direcionar para uma organização que facilite e que aprimore a minha e a vida do todo. Então, o alimento parte dessa mesma lógica. O alimento concreto é esse objeto que eu pego e descrevo. A partir do momento que ele entra no meu corpo e sofre essa reação química e deixa de ser algo que não sou eu, ele se torna um nutriente. Ele me nutre. E a partir da metabolização de tudo isso, o processo de digestão e de absorção, ele se torna energia, essência. Então, o tipo de alimento que eu escolho todos os dias vai estimular a maneira, o modo como eu faço essas forças vitais estarem a serviço da minha vida. Vocês acham que o tipo de alimento faz diferença ou não? Estava lendo um livro da Gudrun sobre nutrição antes de trazer essa fala. E foi muito bonita a fala dela quando ela diz que vai chegar o dia que a gente vai conseguir observar o alimento e compreender
como foi a integração dessas forças formativas terrenas e cósmicas, e em nome de que isso está a nosso serviço. Então eu não vou escolher uma batata porque ela é gostosa apenas, tá? Não estou dizendo que a gente não tem que pensar na parte desse prazer superficial, mas eu vou compreender qual é a proposta de um tubérculo que cresce para baixo da terra, de um fruto que suportou todo esse processo a ponto de morrer na fase final dele e oferecer o nutriente a nós, quando eu opto por folhas, quando eu opto por caules. Existe uma maneira, um método de processar essas forças vitais e servir para a manutenção da vida que está impresso no alimento. Então, cada doença, cada patologia pode ser compensada ou me relembrar daquilo que eu esqueci. E me parece que a gente está vivendo uma época que as pessoas estão bem esquecidas de como fazer isso. E não, assim, na minha opinião, não por coincidência, nossos estímulos alimentares estão predominantemente artificiais. Não tem vida nenhuma impressa ali. Então, a partir do alimento, o alimento enquanto complexidade, a batata enquanto batata, a cenoura enquanto cenoura, eu faço com que meu corpo físico, esse elemento terra em mim, se estruture. A partir do momento que esse alimento é processado e se torna nutriente, ou seja, ele é incorporado pelas minhas forças vitais, eu não estou mais alimentando a minha estrutura, eu estou alimentando o meu ritmo, eu estou dando a oportunidade da minha reciclagem acontecer, de reciclar a mim mesma, de me reproduzir, de nascer de novo, de uma forma melhor. E a partir do momento que esse nutriente é absorvido e se torna energia, ou seja, está a serviço de manter a minha vida, eu estou me tornando quem eu sou. Então, acho que a relação com o alimento, com a alimentação, com a nutrição, pode se aprofundar. E não estou dizendo que o chocolate não é legal. Mas só o chocolate não pode ser o suficiente. E aí, como é que a gente faz para mudar? O que a gente tem de embasamento científico que nos dê segurança, de não achar que isso daqui é papo de onde essa moça tirou isso, de que livro? O que a gente tem de evidência científica de quem pegou grupos, conseguiu perceber padrões, estimulou de determinadas formas e chegou a algum resultado? Tanto para o controle de doenças crônicas, que são doenças do estímulo ruim e polarizado diário, quanto para o desenvolvimento de saúde, de manutenção da vitalidade. E lembrando que vitalidade não é viver mais, vitalidade é viver bem. O sentido vital é o sentido do bem-estar, como é a experiência de estar vivo. Será que a alimentação não pode ajudar a gente a relembrar esses processos? Então, um modo interessante de melhorar, não vou nem dizer de mudar, mas de melhorar a alimentação, é me atentar ao modo de preparo dos meus alimentos. Me atentar ao horário, ao local, ao ambiente. É melhorar o tipo de escolha, o tipo de comida, o tipo de dieta. É conseguir equilibrar a quantidade do alimento. Será que a experiência alimentar, quando eu cometo exageros ou restrições severas, ela gera que tipo de informação e de compreensão para o meu corpo? Será que eu não congestiono, não gero um trânsito dentro do meu corpo a ponto de instabilizar a demanda de energia para os diversos órgãos? Então, para que serve comer? Na verdade, a alimentação é um processo de transformar
alimentos em elementos para que a gente mantenha a vitalidade. Então, a alimentação é a nossa chance de aprender a transformar a complexidade em sutileza. É a nossa chance de aprender a facilitar as coisas. E é tão interessante que, no último Congresso de Medicina do Estilo de Vida, um dos estudos que eu fiquei mais inconformada com relação à saúde mental é que 90% dos estímulos que as pessoas geram às pessoas são estímulos que pioram a vida delas. O ser humano é o principal estímulo deletério para o ser humano. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, o padrão alimentar, a maioria das pessoas se estimula com esse mesmo jeito, nessa mesma ideia. Ela não está se alimentando para facilitar uma dinâmica metabólica. O jeito como a pessoa está se alimentando dificulta o corpo dela funcionar. Então ela está gerando um alto prejuízo. Fazer a complexidade se tornar sutileza, facilitar a nossa vida. Então, o corpo não reconhece muito mais coisa além desses nutrientes. Ele reconhece gordura, reconhece carboidrato, reconhece proteína, reconhece água, reconhece algumas vitaminas e alguns minérios. Ele não reconhece o produto alimentício que foi industrializado. Ele não faz ideia do que é aquilo. Por isso que gera um sinal de alerta tão importante dentro do corpo que, a longo prazo, gera um processo inflamatório que colapsa o corpo a ponto de gerar uma doença. Então, o trato gastrointestinal é um órgão de limite entre o mundo e eu. Se eu não aprendo a manter esse limite bem delimitado, eu me confundo com o mundo e eu sou atravessada por ele de uma forma onde eu deixo de dominar a mim mesma. E eu vou dizer como que isso acontece daqui a pouco. Então, o convite aqui não é dar um esporro com relação à alimentação, mas é um convite de perceber se as escolhas alimentares que vocês têm feito, elas se encontram de forma coerente com a sabedoria que já está impressa no corpo. Que é lembrar que quando existe falta de equilíbrio, quando existe falta de coerência e falta de fluxo, a doença se instala. Então, toda doença representa desequilíbrio, incoerência e obstrução. Por que a gente está interrompendo o processo? A nutrição é um meio da gente se religar a esses processos, a estimular cada um desses sentidos de uma forma segura, simples, acessível. Tem uma fala muito bonita que a medicina ayurvédica traz com relação à alimentação, que é: a comida que ingerimos é dividida em 3 partes. A parte grosseira se torna fezes, se torna cocô. A intermediária se torna carne. E a sutil se torna a mente. Então a gente muda o modo como a gente pensa a partir da mudança de como a gente se estimula na alimentação. Existe um conceito da medicina integrativa que trouxe isso dentro da caixinha da ciência, que se chama interocepção. Eles vêm provando que a gente tem percepção de como o nosso corpo está. E esse entendimento, que a gente não consegue muito bem dar nome, de como esse corpo está, induz a gente a realizar as escolhas que a gente realiza, a estimular o nosso corpo e a nossa vida da maneira como a gente estimula, a escolher as nossas conexões em todos os níveis, da maneira como a gente estimula. Então, se o meu corpo está congestionado, está desequilibrado, eu vou compreender que eu dou conta de fazer o que eu preciso? Eu vou ter um padrão mental de medo, de instabilidade, de insegurança.
que na verdade pode estar sendo compatível com um aspecto de desnutrição. O que rolou foi que depois da Revolução Industrial, a indústria alimentícia se tornou fast food, ultraprocessado, e com isso a gente acabou gerando uma ausência de interação com o alimento. Então a gente não interage mais com todo esse processamento. A gente tem menos variedade de alimentos. A gente vive hoje uma monotonia alimentar. É farinha branca empacotada com gosto de alguma coisa que parecia uma outra coisa. E a gente acaba, por conta disso, necessitando de maior variedade, maior quantidade e menor variedade. Para o corpo, isso gera uma sensação de prazer muito imediato, mas eu perco a percepção dessa complexidade, dessa inteireza. O meu cérebro não reconhece aquilo como alimento. E aí vem obesidade e doença. O obeso é desnutrido. Metabolicamente, ele é igualzinho um desnutrido. Então, a má nutrição, ela rompe com o limite entre o eu e o meio. E por isso, se eu não tenho esse limite, eu perco a coragem, eu perco a motivação. O meu pensar perde a coerência. E a gente consegue perceber isso por essas três alterações metabólicas que uma alimentação ruim causa. Que é o processo inflamatório. Então, quanto mais eu coloco alimento que o meu corpo não reconhece que é alimento, mais trabalho eu tenho para fazer um processo de limpeza no meu corpo. Isso gera um big de um estresse, que a gente chama de estresse oxidativo, é o que me enferruja. Toda vez que eu tenho a ligação entre proteína e açúcar ou gordura e açúcar, eu faço essa reação que é a glicação, que é muito difícil de se desligar, de se desconectar. Então eu gero um processo de inflamação. Dá muito mais trabalho para o meu corpo. E aí eu acabo exagerando na função renal e na função do fígado, na intenção de eliminar esses compostos. Então eu sobrecarrego rim e fígado. Lembrando que a maioria das pessoas não ingere nem água suficiente para dar uma ajuda para o rim. Eu acabo gerando um desbalanço hormonal. O hormônio está relacionado a ritmo, a vitalidade. Então, se eu estou exagerando, descompassando esses ritmos todos no meu corpo, não tenha dúvida que a minha capacidade de direcionar informações vai ficar desbalanceada. E a proposta que a gente tem hoje é que a gente utilize a nutrigenética e a nutrigenômica para melhorar e aprimorar a nossa capacidade de alimentação. Então, é o compreender que eu posso escolher alimentos que modifiquem essas informações e que eu possa compreender como o meu metabolismo especificamente tem a capacidade de gerar essa absorção e esse rebalance, esse reequilíbrio dessas informações. Então, é conhecer o corpo, conhecer o alimento e compreender o que é ideal. Outro aspecto que compromete muito a nossa capacidade de manter esse limite entre eu e o mundo é a desbiose. Então, dentro do nosso intestino, a gente tem uma infinidade de bactérias que ajudam a gente a fazer um processo de digestão, que estimulam a gente a facilitar a nossa digestão. Quando eu tenho um excesso de consumo de alimentos industrializados ou quando eu vivo uma monotonia alimentar, eu acabo gerando um desbalanço na proporção dessas bactérias. E esse desbalanço gera um processo inflamatório no meu corpo, porque eu não consigo digerir e absorver todos os nutrientes, eu vou gerar anemia, eu vou gerar inflamação, eu vou alterar a saúde de todos os meus órgãos. Existe uma teoria muito interessante que é a teoria dos 1000 dias. É a teoria que desde a concepção do feto até os 3 anos de idade,
a microbiota dele é desenvolvida. Então, a depender da flora intestinal da mãe e do pai, ou seja, do padrão alimentar dos pais, a depender do tipo de parto, de como foi a amamentação, de como foi a infância dessa criança e do quanto que ele teve de contato com a natureza, eu modulo essa microbiota que vai ser levada durante toda a vida dessa pessoa. Então eu consigo predizer um padrão de doença que essa criança pode ter só de entender como foram os primeiros 1000 dias dela, só para entender de que família que ela veio. E por último é o leaky gut, que é o seguinte: no intestino, essa barreira que acontece entre o meio externo e o meio interno, aquilo que eu absorvo e aquilo que fica fora e vai virar cocô, essa barreira, ela é uma barreira elétrica. Então, dependendo de como está a flora intestinal, ou seja, como estão a comunidade dessas bactérias, a depender do tipo de alimento que eu como, se são alimentos extremamente inflamatórios, ou seja, comida que meu corpo não sabe que é comida, e dependendo do tipo de resíduo que tem nesse alimento, eu acabo fazendo com que essa barreira elétrica se rompa, ela vai ceder. E isso faz com que os alimentos sejam absorvidos na corrente sanguínea antes de estar na hora de ser absorvido. Aí começa a entrar um monte de substância para o sangue que o corpo não entendeu o que é, porque não está na hora certa ainda da digestão. Então ele fala: o que é isso aqui? Isso aqui ainda é um pedaço de alface, entre aspas, tá? Não é mais a substância que eu deveria absorver para reconhecer como nutriente, né? Como parte do meu metabolismo. E aí eu gero um processo inflamatório, eu chamo o meu sistema imunológico para ajudar a resolver essa bagunça. Só que um padrão alimentar ruim, um desbalanço na microbiota de longo prazo, acaba fazendo com que esse processo inflamatório se estenda durante anos e anos. E aí a gente tem o que a gente chama hoje de doenças inflamatórias, que é o princípio de todas as doenças crônicas. Ansiedade, depressão, obesidade, pressão alta, hipotireoidismo, doença autoimune, todas, diabetes, todas partem da função intestinal ruim, da maneira como eu estimulo a minha dieta. E aí, o que é? Tem uma luz no fim do túnel, calma, não é desgraça o que eu vim fazer aqui, pelo amor de Deus. Então, o que a nutrição integrativa propõe? Como que a gente pode fazer para construir um modelo melhor de cuidado a partir da dieta? Então, primeiro de tudo, é entender que todos os nossos sistemas fisiológicos estão interligados. Então, muitas vezes, eu posso melhorar o meu padrão alimentar cuidando melhor do meu sono. Quem nunca ficou sem dormir aí e acabou descompensando na quantidade de comida e no tipo de comida do dia seguinte? Quem nunca comeu um monte, ia fazer uma caminhada e falar: nossa, agora eu não consigo nem sair desse sofá. E vice-versa. A pessoa que tem um estilo de vida mais ativo, ela tem uma tendência a escolher alimentos numa proporção adequada para o que o seu corpo precisa e escolhas alimentares mais nutritivas. É intuitivo. Todas as nossas conexões, todos os nossos órgãos estão interconectados. Então, outro ponto interessante é a saúde com vitalidade positiva. Preparar o meu corpo para absorver esses nutrientes, manter uma hidratação adequada, entender como estão os meus níveis de vitamina, se eu estou dando conta de absorver o que eu estou colocando e ingerindo para o meu corpo. Quantas pessoas a gente vê que falam assim: nossa, eu faço dieta, eu faço exercício, meu corpo não muda, eu continuo mal. Quando a gente vai ver os níveis de enzimas, enfim, processos metabólicos, vitaminas, a gente vê que está uma caca. Então, como que eu preparo esse corpo para conseguir receber essa nutrição adequada? Os fatores genéticos e epigenéticos. Cada ser humano vem de uma vivência, de um comportamento, de uma história. E esse corpo foi moldado para se alimentar do jeito como ele vem se alimentando. Então, existe uma carga genética que esse indivíduo carrega. Como a gente faz para mudar essa informação?
Que tipo de estímulo precisa ser feito para a gente reequilibrar essas informações? Então, não existe na medicina integrativa um protocolo para todo mundo. Eu faço igual para todo mundo. Eu preciso conhecer a história desse indivíduo e como esse corpo funciona. Entender que existe uma teia de conexões, existem gatilhos, o ambiente influencia. Compreender que existe um equilíbrio entre a biodisponibilidade dos nutrientes, as estações do ano. Então, toda essa intimidade que a gente vai gerando nesse comportamento é fundamental para a gente construir e reconstruir esses hábitos. E aqui está o principal laboratório para a gente conseguir fazer todo esse processo acontecer. A primeira infância. Então, nessa fase, a gente vai ter principalmente o desenvolvimento neurosensorial. Então, esse desenvolvimento de memória, de percepção de si, o desenvolvimento do pensar, né? A consciência de si mesmo, a noção de utilidade. Eu preciso aprender, né? Eu preciso ensinar isso para a criança. Para que servem os alimentos? Como que a gente pode nutrir além dos sentidos nessa fase? Então, o simples fato de, por exemplo, gerar uma pausa antes de começar a comer para que a criança perceba os alimentos, estimule cada um desses sentidos, pode ser interessante. Preparar a refeição junto. Eu não estou falando do mundo ideal, onde todo mundo tem muito tempo para ficar esperando a criança preparar a comidinha dela. Mas será que não tem um momento da semana, um momento do dia, ou um ritual que possa ser construído para que a alimentação tenha um significado mais profundo e que mergulhe nesse estímulo sensorial que vai muito além do óbvio? Existem algumas práticas integrativas com evidência científica de como essa construção pode ser feita. Uma delas é a alimentação intuitiva. Então, o corpo tem essa sabedoria impressa dentro dele. No final das contas, a gente sabe exatamente o que a gente precisa para se reequilibrar. Então, perceber cada estação do ano, cada fruta da estação, aprender a fazer uma receita específica com relação a essa estação, para trazer mais calor, para trazer mais vitalidade, pode ser interessante. Intuitivamente, despertar essa noção é fundamental. Então, a gente não fica cumprindo o protocolo. A gente dá essa liberdade, essa criatividade para o indivíduo gerar suas próprias receitas. A noção de comfort food. A gente tem hoje uma sociedade onde comfort food é um momento do merecimento. Depois de uma rotina mega exaustiva, eu mereço a minha pizza. Eu mereço o meu hambúrguer. Então, na verdade, a conexão entre bem-estar, entre criatividade, relaxamento, fica conectada com um tipo de estímulo que o corpo mesmo não está reconhecendo como bom. Então, como que a gente pode fazer para melhorar essa noção de comfort food? Que tipo de dieta, que tipo de comidinha que te acolhe e que traz bem-estar para o seu corpo? Em que momento que ela se apresenta para você? Que hora do dia você prefere fazer? Então, começar a gerar esse tipo de vínculo com a alimentação é fundamental, porque a gente não está alimentando só o corpo, a gente está alimentando todo esse sentido mais complexo e mais profundo, para que a gente desenvolva esse corpo de sentir, essa conexão que vai para o campo do simbólico, que não fique só naquele campo motor. E o Mindful Eating, que é uma das minhas práticas favoritas, que é excluir distrações durante a refeição e focar numa presença de qualidade. Então, como a gente faz isso? Muitas vezes no dia a dia a gente não consegue fazer um big de um ritual, de sentar em silêncio, contemplar a comida com muito tempo. Mas o simples fato de você conseguir se perceber como não sendo parte daquele prato, como sendo um ser que vai comer e não a comida junto com você e a mesma coisa, é um bom ponto de partida. Perceber o ambiente,
reconhecer quais são os sons daquele ambiente. São poucos segundos, não precisa perder meia hora fazendo isso, mas investir alguns segundos, alguns minutos para perceber quem está ali, onde você está, como você está se sentindo. Muitas vezes, isso é muito interessante de testar, às vezes a gente está com fome, mas o ambiente está tão ruim, que quando a gente para olhar e fala, meu, quero comer assim. Ou a gente se muda do lugar para comer de uma forma diferente, ou a gente come menos. Come só o que precisa mesmo. Então não come para silenciar, a gente silencia antes de se alimentar. Então, preparar-se para comer, gerar um ritual prévio ao da alimentação. Ensinar a criança que tem que lavar a mão, tem que sentar, tem que respirar para comer. Se atentar aos alimentos, perguntar sobre as cores, perguntar qual é o sabor que ele mais gosta, quais são as formas como essa criança já se alimentou com aquele mesmo alimento. Perceber a fome. Tô com fome, não tô com fome? Tô ansiosa, não tô ansiosa? É uma fome de ansiedade, é uma fome de fome, tô muito tempo sem comer. Qual que é o meu ritmo de alimentação? Focar no sabor, focar na textura, descansar os talheres. Então, a cada garfada, descansar o talher, se desconectar do prato. Faz com que a gente aumente o tempo da refeição, faz com que a gente não se confunda com ela. É uma prática super simples que inclusive aumenta o tempo de mastigação, que inclusive aumenta as secreções do estômago, que inclusive facilita o processo de digestão e mexe no eixo da fome. E aqui eu tenho um convite para vocês. Eu desenvolvi um programa, se chama Programa Saúde Sem Remédio, onde são aulas que a gente aprende a se aprofundar um pouco mais nessa relação de saúde e inteireza com a saúde e com o processo de desenvolvimento. Então, é um programa 100% online que se aprofunda mais nessas práticas de cuidado e de todos esses hábitos de saúde baseados nesse pensar antroposófico. E eu deixei um cupom de desconto para quem tiver interesse em fazer parte. São aulas rápidas e simples. Você pode ouvir no caminho do trabalho, voltando para casa. E eu deixo o convite para vocês conhecerem também o programa Reviva, que é um programa que, além do programa Saúde Sem Remédio, que tem essas aulas virtuais, faz um programa de acompanhamento médico, nutricional e com educador físico. Então, é um desenvolvimento de um protocolo de cuidado exclusivo. Não é um protocolo de cuidado onde você vai fazer o que todo mundo está fazendo, mas é o desenvolvimento de um programa onde você possa aprender a reajustar cada um desses hábitos angulares, que são hábitos que um vai puxando o outro para esse caminho de desenvolvimento. Então é isso. Essa é a fala que eu quis trazer hoje para vocês. Quero saber se foi um brainstorming, se foi muita coisa ao mesmo tempo, se deu para entender. Se vocês têm dúvidas, perguntas, mandem bala.